Nesse manhwa, vamos ver o Prota que nasceu como um Goblin sem mais enrolação. Vamos ver essa obra juntos, vamos nessa. E tudo começa em uma caverna com o Goblin falando que o chefe morreu. Ele gritando muito, fala que a arma do chefe agora é dele. E ele e o chefe agora. Chega outro Goblin falando, você está mentindo, pulando em cima do Goblin, dizendo, eu sou o novo chefe, acertando uma mordida no nariz do Goblin. Eles começam a brigar, os outros ficam assistindo e começam a apostar quem ganha. Então um diz, a presa. O chefe deixou uma presa que não foi aproveitada. Vamos pegar ela de volta. Então o Goblin que estava escutando diz que o guardião da presa está voltando. Aparecendo um pé de um Goblin mais parecido com um humano, vestido um manto, caminha entre os outros Goblins. Um dos Goblins grita, nojento! Ele se enrola como um humano. Outros gritando diz que ele vai querer a presa só pra ele. Vamos segui-lo. Pega a presa, rouba-la. Então os Goblins se lembram que outros Goblins mais perigosos foram atrás da presa. O Goblin, parecido um humano, ouvindo isso, sai correndo. Ele escuta a presa pedindo socorro, pedindo para que eles não a toquem. Ele chega lá no estilo, a presa. Vemos que uma garota, ela diz que não quer dar luz a um baby Goblin. O Globin, parecido humano, dá um grito, mandando eles para. Soltem ela agora. Um dos Goblins fala você de novo sua coisa estranha. O chefe já morreu essa coisa e minha agora. O Goblin pula pra cima dele junto com os outros. O Globin estranho grita malditos. Esses Goblins miseráveis. Não, eu não posso morrer aqui. Eu tenho que sobreviver. Os Goblins ficam assustados e do nada um Goblin aparece já morto. O Goblin estranho fala, se não sair você morre. Os Goblins assustados saem correndo dizendo que ele tem arma. A garota pega ele e fala que ele salvou a vida dela novamente. Você é realmente um Goblin diferente. Ele pensa um Goblin diferente. O sistema aparecendo pra ele ainda pensando, mas eu costumava ser um humano. Vemos que o Goblin estranho e o Prota, seu nome é Lin Tian. Lin Tian era um estudante que foi para outro mundo após o caminhão Kun leva ele. Ele conta também que seu sistema não foi totalmente inicializado. Nesse mundo criado por deuses, tem vários monstros poderosos. Humanos também têm seu espaço usando suas forças. Eu reencarnei como o monstro mais fraco e desprezível, o Goblin. Vemos os atributos dele. Nome, Lin Tian. Nível 5. Profissão, nenhuma. Saúde, 20 de 20 força. 5. Defesa, 5. Habilidade racial, devorador de equipamento. Faca de pedra rudimentar, poder total de combate. 30. Se possível, se torna mais forte se acasalando com fêmeas. Os Goblins têm a habilidade de fortalecer através da reprodução contínua, mas não têm fêmeas. Para reproduzir, eles têm que acasalar com fêmeas de outras espécies. Por isso, eles raptam essas fêmeas. A garota corta os pensamentos dele, dizendo para ele não fica preocupado, pois nesses dias que passamos juntos, eu entendi que você é diferente e não quer ser igual a esses Goblins. Ela conta que os cavaleiros vão vir para resgata. Ela pedira para resgata. Ele tombem assim. Ele vivera na aldeia. O Lin perceber que os Goblins estão voltando. Então ele chama a garota para se esconder. A garota se esconder. Então vem um Goblin gritando. Humanos vieram. Eu quero acasalar se eu ficar forte. Não vou morrer. Então o Lin dá suma no gogo dele que ele vai de arrastar. Ele fala que parece que os humanos vieram salvar ela. A garota ouve isso e sai correndo para ver se a cavalaria. Ele vai junto com ela e ver o cavaleiro passando o facão no Goblins. Lin vê os atributos dele e fica assustado, pois é a primeira vez que ele vê uma pessoa tal forte. A garota então vai correndo gritando, capital, estamos aqui. Lin vê que tem algo errado, então o cavaleiro tenta passar o facão na garota, mas o Prota salva ela. Ele começa a se perguntar se ele veio para nos salvar, porque ele atacou a garota. O cavaleiro diz que uma pega que o Goblin tenha esquivado do ataque. A garota novamente grita, capital, sou eu, a Kaylia. O capital manda a Kaylia calar a boca, porque ele sabe que ela. Mas ela foi corrompida pelos os Goblins e poderia ter tá grávida deles. Então Kaylia começa a gritar, falando que não foi corrompida. Então apontando pro Prota, ela diz que ele tinha salvado ela. O capital fala que mentira e levanta a espada para dar nela. O Prota corre e puxa a garota, falando que tem uma saída e manda ela correr. Ele entra no meio da espada, quando o capital vai passar a espada nele. A santa chega botando o escudo nele e manda o Loder para. O Loder e esse lixo aí. Então ele para. Santa fala, este Goblin parece diferente. A Kaylia começa a pedir pra Santa salvar ela. A Santa levanta ela e pergunta se o Prota consegue entender o que ela diz. O Prota conhece ela e a Santa representante do templo, é Veleia. Então ele responde dizendo que consegue entender ela. Ele diz também que era um humano e pode explicar por que ele ficou daquele jeito. O Loder diz que ele realmente é diferente dos outros Goblins. A Santa diz, sim, ele bem diferente, os outros Goblins não conseguem nem falar e nem ter um raciocínio desse. Ela então pergunta pra Kaylia se ele realmente não machucou ela.
Kaylia respondeu alegremente que, pelo contrário, ele tinha protegido ela dos outros goblins. A santa diz que então vão levar ele junto para a aldeia. Pergunta se o Prota aceita. O Prota aceita. Ela tira o escudo dele e Lodé vai levando a garota. O Prota agradece a santa por salvar ele. Com uma cara assustadora, ela fala claro. Então, Capitão Lixo dá uma facada na Keitia. O Prota vê e começa a entrar em pânico. A santa, com uma cara endemoniada, fala: quando nos voltamos, você deve me retribuir bem. Uma semana depois, o Capitão faz uma palestra para a vila. Filhos de Deus. Desta vez, o ataque dos goblins causou enormes danos à Vila da Luz. Os goblins usaram métodos desonestos e mataram 30 residentes da Vila da Luz. As pessoas começam a gritar: malditos goblins. O Lodé continua apontando para o cartaz da Keitia e diz: a Ordem Sagrada já exterminou esses goblins em nome do santuário. Vigamos os vilarejos afetados. A Eveleia manda todos a continuar a hora para o santuário, que o santuário sempre protegera todos. Então corta e vemos uma sala cheia de livros. A santa fala que a pregação tinha dado certo e que as pessoas ainda continuam sendo tolas. Do nada, o nosso Prota Eveleia. Vemos que o nosso Prota tá sem um olho à cabeça, com uns buracos. Ele começa a dizer umas palavras que eu não posso dizer aqui, Eveleia. Então diz que a vitalidade dele é muito boa. Já era pra ele ter ido de arrasta. Ela diz: desta vez, vamos testar novamente os efeitos do veneno dos goblins. O Prota começa a gritar: você me enganou a todos e matou a Kaylia. Esta é a sua ordem sagrada. Esta é a justiça dos humanos. Eveleia fica putaza e enfia um taco de madeira na boca do Prota, falando: sua coisa ridícula. Você, uma criatura insignificante e repugnante como um goblin, ousa questionar a justiça humana. Kayla foi seduzida por você. Ousou a fala em seu nome. Isso é uma traição à humanidade. Uma traição à ordem sagrada. Sua morte foi um ato de lealdade. Goblins são como parasitas neste continente. Eveleia então usa uma magia no Liam. Liam fica se perguntando: eu vou morrer? Que frustração a culpa é minha, por ser tão ingênuo de acreditar nos humanos. Eu sendo só um goblin, uma raça inferior. Ser fraco e ingênuo foi meu erro fatal. Morri para uma psicopata. Entrando dentro da consciência do Prota, ele pergunta: onde eu estou? Eu ainda não morri. Então o sistema aparece e fala que foi ativado. Pergunta pro Prota: deseja reiniciar sua vida novamente? Sim ou não? Liam se pergunta: este e o meu sistema portátil? Parece que precisa morrer para ativar. Esse sistema pode me reviver? Ele pede para o sistema representa as opções sim e não. Então o sistema avisa: se escolher não, sua alma desaparecerá e você morrerá completamente. Se escolher sim, manter as suas memórias e o sistema, e será transportado de volta para a caverna dos goblins uma semana antes. Liam se pergunta: com memórias? Voltar uma semana no tempo? Entendi. Então essa é uma oportunidade de vingança. Eu vou me vingar de Lodé e Eveleia. Ele aperta na escolher. Sim, sistema avisa, transportando para ninho dos goblins. Segunda vida de goblin iniciada. Para que você sobreviva mais tempo, o sistema lhe deu um pequeno reforço. Aviso: o perigo ainda não foi eliminado. A ordem sagrada está chegando. Se você morre novamente, o sistema não poderá te reviver. Liam pergunta o que o sistema conseguir fazer. Sistema responder que conseguir fazer uma simulação que prever o futuro. E a cada escolher que o Prota fazer, altera o futuro. Cada simulação requer um intervalo de 24 horas. O Prota ganha pontos a cada simulação. Com esses pontos, ele pode comprar armas. Liam manda o sistema começa a simulação. Cenário atual: fugir da caverna dos goblins, que foi encontrada pelos cavaleiros. Primeira opção: chama os outros goblins para junta força para enfrentar o Lodé. Mais 10 pontos. Segunda: abandonar os outros goblins e fugir. Mais 5 pontos. Terceira: se esconder na caverna e rezar que o Lodé não te encontre. Mais 0 pontos. O Prota então escolheu a primeira opção. Sistema avisa que ele morreu na simulação e ele ganhou os 10 pontos da simulação. Liam pede para abrir a loja. Sistema abre e tem várias espadas massas. O Prota então escolher uma adaga que custa os 10 pontos que ele tem. A adaga dá mais % de velocidade, mais 15 de força. Então Liam pergunta por que não viu a Kaylia, onde ela está. Sistema: devido ao renascimento, alguns detalhes da linha do tempo mudaram. Nesta linha, a Kaylia não foi capturada. Liam diz que então cumpriu sua promessa com Kaylia. Então não tenho mais nada a fazer aqui, tenho que escapar. Ele começa a correr para a saída da caverna. Do lado de fora da caverna, tem 2 guardas conversando que goblins são nojentos. O Prota percebe os guardas e começa a imitar uma garota. O guarda, escondendo a arma, vai encostando dizendo que e para não sentir medo, pois ele das ordens dos cavaleiros. O Prota aparece dizendo que sua vingança começa agora. No capítulo seguinte, o outro cavaleiro vem encostando perguntando o que está acontecendo. O Prota, usando o corpo do cavaleiro como escudo, vai para cima do outro. O Prota pulando para cima dele. Dá-se uma passada que o guarda cai pedindo: por favor, me poupe. Eu tenho família. Eles estão me esperando volta. Ele pensar que o Prota está distraído e vai para cima com sua faca que estava escondida. Só vemos a cabeça dele voando. O Prota escuta o som do Lodé na caverna. O Prota então pede a roupa do guarda e diz: em breve nos encontraremos novamente. Lodé e Eveleia.
e assim saindo para longe da caverna. Após ele ter saído para longe, chega Eveleia e Loder vendo os guardas mortos. Loder se pergunta o que está acontecendo e se algum Goblin conseguiu escapar. Eveleia fala que se um Goblin conseguiu mata esses dois, deve ser um Goblin mutante. Loder afirma que sim, deve ser um Goblin mutante. Eveleia, com uma cara de uma psicopata, diz: se conseguirmos, captura esse Goblin. Eu vou me divertir muito. Cortando a cena, vemos nosso prota já cansado dizendo que finalmente conseguiu sobreviver. Liam diz: já que vocês odeiam tantos Goblins, eu vou lidar com vocês no estilo Goblin. A característica dos Goblins é que podem evoluir através da reprodução e devoração. O prota escuta um barulho nos arbustos. Ele se pergunta se o grupo do Loder que ainda está perseguindo. Ele decide atacar primeiro. Ele ataca. Vemos uma perna verde que a tropeça em uma pedra e cai. O prota percebe que é uma Goblin fêmea e que conseguir fala. Ele olha para ela novamente e vemos que é uma linda Goblin. O prota se pergunta porque ela tem características que no conhecimento dele, Goblins são todos machos. A Goblin se senta bem confortável, se que vocês me entender. Ela pede para que ele não machuque ela. Ela diz que isso veio pegar água. Liam olha os status dela e o status dela. Logo no final vemos que se um Goblin macho se unir a ela, ele vira um lendário deus dos Goblins. Ele chega mais perto dela e fica encarando ela. A garota fica assustada e fala que foi enviada pela mestre. Se ela não levar água, ele vai bater nela até a morte. O prota pede pra ela se acalmar, dando uns tapinhas nela. A garota, chegando mais perto dele, animada, pergunta se ele também conseguir fala. Liam responde que sim. Ela agarra a roupa do prota e diz que muito gentil. E é a primeira vez que alguém tão gentil com ela. Se você não tem um clã, por que não se junta com o nosso? Liam, ouvindo isso, fica muito animado, pegando na garota. Ele pergunta se tem mesmo um clã aqui. A garota corada diz que sim, e vai levar ele lá. O prota, pensando, diz que estava recrutando seguidores e pede pra a garota levar no clã dela. Chegando lá, vemos que tem várias cabanas. Sair um monte de Goblins falando porque ele está usando roupa de humano. O prota diz: vim me juntar a vocês. Quero ver o líder de vocês. Os Goblins ficam querendo ir pra cima pele, dizendo que o chefe não ver assim. Os Goblins mandam captura. A garota entra na frente do nosso prota e diz que ele não é uma má pessoa. Tal, o chefe aparece perguntando o que está acontecendo. Vemos o chefe cheio de carveiras nele e no cajado dele, os status dele. Grande Goblin, LV25, raça Goblin. E profissão, sacerdote. Títulos, Mauína de reprodução. Astuto, Pensal dos deuses, 102. Forca, 29. Defesa, 17. Habilidades, Devorador. Oegenes, convocacão, controle e espinhos. Equipamentos, cajado, crânio, colar, ossos. Total 200. O prota, olhando pra ele, diz que nunca viu um Goblin com esse nível. O chefe pergunta quem essa pessoa estranha foi você que trouxe. A garota responde que sim, ele não tinha pra onde ir. Ele manda os Goblins matar o Liam. Os Goblins passam por cima da menina e vão pra cima do prota. O prota fala que saber fazer armas se deixa. Ele entra na tribo, ele fará armas de ferro. O chefe manda geral para, indo na direção do prota. Ele encosta-te perto demais lá ele olhando diz que parece que ele não tá mentindo. Prota explicar que com armas de ferros, eles não vão precisa temer os humanos. Os Goblins já ficam loucos. Uns dizem que não prefere humanos, mas se elfos. O chefe fala que aceita ele fazer armas mais. Se ele não conseguir em 3 dias, irá matá-lo junto com a garota. Então eles vão a buscar do mineiro de ferro, junto com outros Goblins. A garota pede para espera por ela, pois já caminharam o dia todo, ela está cansada, não conseguir mais andar. Os Goblins começam a pisar nele, dizendo que se ela não achar o minério de ferro, irá elimina. O prota joga uma pedra na cabeça de um dos Goblins. Ele diz que trouxe eles para encontrar o minério de ferro, não para ficar brigando. O prota mostra armas para ele e diz se eles não achassem, ele vai matar todos. Os Goblins começam a se tremer de medo. Começa a correr, dizendo que ele vai matá-los com a arma de ferro. Ele olha para a elfa e vê novamente aquele nome. Se um Goblin macho se unir a uma fêmea, o Goblin macho se tornará um lendário Goblin divino. Prota pensando diz que é hora de ficar mais forte. O prota chama Goblin Lua. Eu vou chamar ela de Lua. Voltando, ele pede pra Lua não chora. Ele pega no rosto dela e pergunta se ela não que fica com ele. Ele diz, se você ficar comigo, eu vou te proteger, te dar comida, um lugar quente para morar e ninguém vai te incomodar. Luan, ainda com lágrimas, pergunta se ele está falando sério. Liam diz que claro e que ele cumpria as promessas que ele faz. Ela pergunta como eles vão ficar mais forte. O prota diz se ela estiver disposta a fazer 6 tal ligados, né? Pra que não lembra para os Goblins ficar mais fortes, eles têm que acasalar. O prota então dá chegando perto dela, dá um beijo nela. E o resto vocês já sabem. Liam virou um pequeno Goblin. Esse é o seu novo status. Pequeno Goblin. LV7. Ele é raça. Goblin ocupação nenhuma. Título. Criatura inferior. Profanador. Por Deus.
potencial divino. Saúde 40, forca 10, defesa 9, devorador, Oigenes. Equipamento nenhum. Total 75. O nosso prota ficou bonitão agora. Ele diz que não só aumentou o nível, mas também mudou de forma. E agora ele tem mais chance de enfrentar o sacerdote Goblin. O sacerdote Goblin é aquele chefe da tribo. Ele colocando seu manto na lua, diz que ela agora é dele. Cortando a cena, aparece um Goblin, correndo com um mineiro de ferro na mão, gritando pedido socorro, lobo mágico. O prota vê que o Goblin conseguiu mesmo o mineiro, mas que também trouxeram problema. O lobo abre a boca para pegar o Goblin. O prota aparece, isso dá uma no pescoço do lobo. O Goblin fica assustado. O prota, após finalizar, o lobo pede o mineiro de ferro do Goblin com uma áurea ameaçadora. O Goblin se tremendo dá pra ele. O mineiro, o prota diz que de boa qualidade. Manda ele achar mais um pra. Quando eles voltam a fazer as armas. O Goblin diz que sim. O capítulo já começa com o prota mostrando como ficou a arma. Ele testa no lobo que ele matou no capítulo anterior. Os Goblins e o chefe ficam olhando esse Goblin aqui, Tati de boca aberta. O Goblins que tava com ele fala que ele não tá mentindo. Ele matou o lobo com essa arma de ferro. O prota, levantando a lança, pergunta se eles querem ou não querem. Os Goblins gritam, dizendo que querem. O chefe atrás fica nada feliz, batendo seu cajado no chão. O chefe fala que ele não mentiu, realmente fez armas de ferro. Mas pra ele viver, tem que fazer 50 dessas em 2 dias. Ele então sai com os Goblin. Diz que o chefe tá tão ruim como os humanos. O Goblin com um negócio na cabeça chama o prota de irmão Lin, dizendo que vai ajudar o prota. Nem parece que eles queriam matar o prota no capítulo passado. Cortando no dia da entrega, o prota joga 50 armas de ferro. Os Goblins começam a gritar: irmão Lin, irmão Lin. O prota diz: aqui estão as armas que você pediu. Pela cara do Fesh, ele não tá gostando nada disso. O chefe então diz que ele realmente conseguiu. O chefe avisa que hoje à noite todos comerão carne, pois vamos comemorar a entrada do Lin Tian na tribo. E eu pensando que o nome dele era Lian. Após assar a carne, vemos nossa linda lua entregando uma carne para o prota que o chefe mandou. Se fosse eu, já não comia pela cara que o chefe fez naquela hora. Ele então morde a carne e já cai no chão. Lua pergunta se ele está bem. O sacerdote chega sorrindo e fala: que estupidez. Achou que você era esperto. Ele pega a lua pelo cabelo e diz: você gosta dela, não é? Então aproveite para ver como essa traidora terá sua cabeça cortada. Faz um som de corte, vejam. O prota passou a faca na mão do sacerdote. Vemos sua mão dele aqui. Eu jurava que ele tinha cortado a cabeça da lua gelei. O sacerdote pergunta: como você pode? O prota diz que ele é estúpido e traiçoeiro. Lin, pensado, diz que já sabia que ele ia envenenar, então ele só atuou. Cara, até eu pensei que ele tinha sido envenenado. O chefe vai pra cima dele. Ele tenta acertar o cajado no prota, só que o prota desviar pro lado e dá uma no pescoção do sacerdote. O prota vai em direção aos Goblins e fala que a partir de hoje ele será o líder dessa tribo. Diz que vai levar todos os Goblins para atacar os elfos e os humanos. Lin, gritando, diz: vamos acasalar intensamente. Teremos carne para sempre. Os Goblins começam a pular e gritar: chefe! O prota olha para o corpo do sacerdote e diz para os Goblins que isso e de vocês. Os Goblins vão para cima do corpo e começam a voar embora a imagem. Do nada, aparece uma elfa vendo tudo e se pergunta o que está acontecendo ali. No capítulo seguinte, vemos a Vila dos Elfos. Vemos que aquela elfa é a princesa dos elfos. Uma elfa manda a princesa espera, porque a matriarca está está ligado. A princesa disse que tem um relatório urgente. Abrindo a porta, ela diz: mãe, eu tenho algo importante para relatar. E ela vê essa cena. Ela pede desculpa e diz que tem que ir agora. A mãe dela manda. Ela espera aqui. Descobrimos que o nome da princesa é Cassana. A mãe pede para ela falar o que era tal urgente. A Cassana diz que sobre os Goblins, e muito importante. A mãe dela diz: Goblins, essas criaturas fracas e sujas, o que poder ser tão importante sobre eles? Cassana responde dizendo que encontrou um grande urso negro devorado e que tinha marcas de Goblins em toda parte. Ela também que o urso negro e uma das criaturas mais ferros da floresta mágica. Ela fala que alguns dias atrás viu o antigo líder da tribo de Goblins ser morto pelo um Goblin mais jovem que no caso, e o nosso prota. A mãe manda ela fazer uma operação para lidar com os Goblins. Ela diz que os corações dos Goblins são um bom ingrediente para poços da tribo dos elfos. Cassana diz que sim, toda corada. A mãe diz que ela deve estar cansada e pergunta se ele não quer um elfo essa noite. Cassana, toda corada, diz que vai investigar mais esta noite. Qualquer coisa, ela volta para relatar saindo da sala. Então a cena corta para os Goblins e o prota montando um plano para atacar os elfos. Lin diz que o Goblin fez um belo trabalho e ele ganhara 2 elfas. O Goblin sai babando e diz que vai mandar os outros preparar as armas. O prota começa a conta. O que aconteceu depois do sacerdote morre? Eles começaram a caça na floresta mágica. Vemos que ele ganhou uma nova habilidade. O nome é Ataque com presas gigantes, outra pele de pedra, passos silenciosos, e vemos que a lua virou uma arqueira. Olha lá, tá te ajudando o prota. Cara, o bicho tá ganhando muitas habilidades. Outra habilidade, secreção FDE veneno. Ele conta que com a habilidade de devora dos Goblins, todos evoluíram bastante. Vemos um Goblins com um total de 250,
e o bicho tá pocado. Olha a pose. O prota conta que cada elfo tem um pod de cerca de 200. Ele conta também que a força total da tribo supera a dos elfos. O sistema então avisa que o sistema de simulação está pronto. O Lin manda o sistema começa a simulação. Para quem não lembra a simulação, prévio o que vai acontecer no futuro com a escola que ele fez. O sistema começa a simulação de vida. Você lidera o exército Goblin, que teve um grande aumento ou e forca, para atacar os elfos, com grande confiança no sucesso do Ataua. Mas vocês caem em uma emboscada dos elfos, que atraem o exército Goblin para uma armadilha e os matam. Você é capturado e enfo na Floresta das Mil Maravilhas, como aviso para outros Goblins. Resumo, achou que tinha tudo sob controle, mas estava na verdade na palma-mão dos elfos. Assim o sistema acaba a simulação. Esse era o futuro caso ele escolhesse atacar os elfos. O prota fica se perguntando como pode ser esse o resultado. Na palma da mão deles? O prota então percebe que a tribo estava sendo monitorada pelos elfos. Ele usa a audição e olfato aguçados dos goblins para encontrar quem está monitorando eles. Ele encontra, e vemos que são a Cassana mais 2 elfos. Cassana fala que tem que avisar a mãe dela urgentemente. Nos vemos flechas voando e uma pega na não sei não veio, e então ouvimos um grito, e os elfos caídos. Um goblin chega falando que o tiro do chefe foi certeiro. Os goblins avisam que uma elfa. O Lin diz que nunca penso que seria tão fácil pegar ela, e que eles chegaram no melhor momento. O prota pede para levar todos para ele. O capítulo começa com os Goblin falando que o chefe tá vindo, então jogando água na elfa para ela acorda. Após ela acorda, o prota aparece pegando no rosto dela e ele começa a pensar nos efeitos dos fluidos corporais dos Goblins. Paralisa os seres de sexo feminino. A princesa com raiva fala como ele ousa sequestrar a princesa e ainda pretendem atacar a tribo dos elfos. Cassana grita dizendo que a matriarca não terá piedade de vocês. Se vocês tocarem um fio de cabrelo de mel, a matriarca não irá poupá-los. O prota rindo diz piedade? Que interessante. Jogando a elfa no chão. Lin diz que se os elfos quisessem exterminam os goblins, já teriam exterminados. Cassana então lembra da matriarca pedindo para ela deixar alguns goblins vivos. O prota diz que vai saber o motivo dos elfos deixar os goblins vivos, pois ele irá investigar essa noite. O prota manda os 2 goblins, fica com os outros elfos para consumir as habilidades deles. Ele então olha para a elfa e diz que dela ele cuidara. A elfa assustada pede para ele não fazer isso. A cena corta e aparece o sistema dando parabéns, pois ele subiu de nível e ganho dos habilidades. Uma e a furtividade, a outra visão noturna. E assim, aparecendo o quarto da matriarca. Um elfo grita que não aguenta mais. A matriarca diz que devia ter capturado mais goblins. A matriarca pergunta a um elfo se Cassana tinha voltado. Mal sabe ela. O elfo responde que ela saiu já faz tempo e ainda não voltou. O elfo diz que melhor eles ir atrás dela. A matriarca manda ele chama outros elfos e ir atrás dela na aldeia dos goblins. Uma pessoa chega gritando sua filha não voltará hoje. A matriarca assustada pergunta quem, e vemos um goblin disparando flechas nos elfos. Após derruba todos o prota, aparece dizendo que Cassana já foi capturada e ela em breve terá filhos dele. Agora, eles são uma família. Matriarca, ouvindo isso, pega sua espada e pergunta o que ele fez com a Cassana. O prota pergunta o que ela acha que ele fez. Matriarca, ouvindo isso, parte passa a faca nele. O prota desvia no estilo e diz que a tribo dela está sendo atacada. Ele pede para ela se render, que vai tratar ela bem. A matriarca cai no chão sem conseguir se mover. O prota diz que a flecha que atacou ela estava coberta de fluidos dos goblins. Que matriarca se louco. Voltando, o prota chega perto dela e diz que ouviu ela falando de subir de nível e de poços estimulantes. Então é assim que os elfos têm usado os goblins o tempo topo. Mas aposto que você não esperava que um dia os goblins viessem cobrar essa dívida dos elfos. Então alguém grita, matem ele. A matriarca pergunta que barulho, e esse o prota leva ela para a janela e a mostra a ela o que está acontecendo. A matriarca fica extremamente assustada quando vemos e os goblins passando o sarrafo em geral da tribo dos elfos. A matriarca pergunta o que ele está fazendo com a tribo dela. O prota fala que quando os elfos tinham mais poder, massacravam os goblins. Agora que os goblins estão mais fortes, naturalmente, eles querem vingança e pede para ela aceitar a realidade. Ele fala que precisa de mais e melhores guerreiros goblins. Então ainda preciso de vocês. Quanto ao que vai acontecer, depender da sua atitude. Sendo matriarca. A matriarca, completamente apavorada, diz que se ele não matar as crianças dela, ele fará o que ele quiser. Ela diz que está disposta a gerar os filhos dele. E isso falou. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativa o sininho para saber quando chegar a continuação desse manhwa. Brabo! Deixe seu like para mim ajudar a trazer mais conteúdos que dá o trabalho, fazer esses roteiros e editar. Falou, fui.